Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de decoração. A gente vai falar basicamente de projeto. Mas projeto de decoração, não. A gente vai falar de como escolher os móveis para o seu ambiente. Os melhores tamanhos e como não ter problemas. Exatamente. Bem, basicamente vamos começar falando de projeto. Eu sei que muita gente vai falar, é difícil fazer projeto, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, eu não sou designer. Eu não sei desenhar uma planta. Eu não sei desenhar uma planta. Vamos partir do começo, você não precisa saber desenhar uma planta. Você precisa saber fazer linhas. Você consegue? Consegue? Então você vai conseguir. Não precisa ser nem linha reta, porque você pode utilizar também uma Régua. A gente já ensinou como escolher uma régua. Exatamente. Mas o principal, você pode utilizar papel quadriculado, que é a melhor coisa que tem. O papel quadriculado é ótimo para você ter proporções e conseguir desenhar sem precisar usar escalas sem precisar usar escalímetros e outras ferramentas. Sim, deixa o escalímetro, o esquadro, essas coisas para os profissionais, tá? Bem, basicamente a gente vai começar desenhando esse ambiente num papel quadriculado, tá? Vamos tomar como exemplo aqui que cada quadradinho vale 10 centímetros? Então com 10 quadradinhos, 1 metro. 1 metro. Entendeu? Conseguiu a dinâmica? Que nem você está vendo no vídeo agora. A gente vai definir alguns parâmetros e desenhar esse espaço. Lembre-se, você precisa desenhar uma janelinha, você precisa desenhar a portinha. E basicamente o contorno das paredes, né? Exatamente. Não precisa ir muito além disso. Depois a gente vai partir para o segundo passo, que é montagem. Como é que eu defino o layout do ambiente? Primeiro, a gente precisa escolher móveis-chave. Ou seja, aquilo que é muito grande dentro de um ambiente. Em diversos ambientes você já tem lugares definidos para algumas coisas. Por exemplo, você sabe onde vai estar a TV, você sabe onde vai estar a cama, você sabe onde vai estar a janela. O armário. Ela já tá lá, inclusive. Exatamente. Normalmente você sabe que do lado oposto da televisão está o sofá. Então você precisa definir esses móveis chaves. E esses móveis são muito grandes. Então né? é muito fácil, né? Você vai pegar os tamanhos que você tem e você já sabe onde são eles. Então vamos tentar definir qual o limite máximo daqueles tamanhos. Exatamente. Você pode também desenhar bloquinhos em papel solto, tá? Quadradinhos, círculos, depende do... Não precisa desenhar uma poltroninha toda detalhada, não. A gente vai desenhar quadrado mesmo. Exatamente. Pode ser retângulo também. Exatamente. Você vai desenhar formas básicas e posicionar em cima desse ambiente que você já desenhou. Assim você consegue ter uma ideia de proporção para ver se aquele móvel deveria ser menor ou maior do que aquilo que você fez. Ah, e não se esqueça, tem uma coisa muito importante, se chama passagem. Você precisa definir a circulação. A gente tem dois parâmetros de circulação que são muito importantes, que é o desejável e o mínimo, tá? Desejável, 70 centímetros. Pronto, considera que entre dois móveis você tem 70 centímetros para passar. Obviamente se você passar no meio desses móveis, né? Exatamente. Porque assim, você até consegue sacrificar um pouquinho desse espaço, mas não muito. Não. Ficar abaixo dos 50 centímetros é um problema. Esse é o mínimo que a gente acabou de falar. Exatamente. Dá pra ficar com 45, dá pra ficar com 42. Mas assim, você tem que ter muita consciência do motivo pelo qual você está sacrificando esse seu espaço. Exatamente. Porque, por exemplo, é o caso do nosso quarto. O nosso quarto tem 2,50 metros de largura. E a gente queria uma cama que a gente ficasse confortável, já que a gente passa muito tempo dormindo. Pelo menos 8 horas, vai? Tá bom. Você fica às 8. Então a gente optou por uma cama queen. Que tem 1,60 m. E aí gerou um problema. Só sobraram 90 centímetros de passagem. 45 para um lado, 45 para o outro. Exatamente. Mas é aquilo que a gente falou, é uma questão de consciência. A gente abriu mão desse espaço em prol dessa cama maior. Exatamente. Você precisa fazer escolhas que são pensadas, não impulsivas. Se você colocar algo que vai te atrapalhar toda hora, a todo momento, que vai incomodar e que pode até causar um acidente, é melhor optar por não colocar. Agora, voltando só um pouquinho lá atrás, nós definimos os móveis principais, que são aqueles móveis que ocupam grandes espaços. Agora vamos definir os móveis secundários. Mesma regra se aplica. Você precisa manter uma circulação confortável, tá? E pensar também no espaço deles.
você não pode ficar enchendo de cacaré. De uma forma geral, esses móveis menores, normalmente, eles são dispensáveis. Então, se você não tiver muito espaço, você vai optar por não tê-los, ao invés de aumentar ou diminuir outros móveis mais importantes. Exatamente. Tá, mas aí você tem aquela dificuldade com o papel, você entendeu direitinho como fazer, mas assim, será que esse espaço aqui é bom? É o suficiente? Eu tô na dúvida. Acontece muito de você não conseguir visualizar isso, vamos dizer assim, tirar do 2D e colocar no 3D, olhar para um espaço e saber se cabe ou não. Aí a gente vai utilizar a técnica da fita crepe. Adoro. Você vai usar a fita crepe como sua aliada, fingindo que ela é um móvel. Exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho um sofá de, sei lá, 90 centímetros por 2 metros, eu vou fazer um retângulo no chão de 90 centímetros por 2 metros na região em que eu acho que deveria vir o sofá. E assim eu vou fazer com todo o ambiente. Exatamente. Isso se chama humanizar o projeto de uma forma tridimensional quase. Porque você consegue delimitar ali passagens, o espaço ocupado. Você consegue circular no ambiente para ver se aquele espaço é ou não é o suficiente. Então você acaba tendo uma ideia de projeto. Uma outra coisa que eu gosto muito nisso é que se de repente você perceber que aquele sofá de 2 metros era grande, você pode ali com a própria fita, por exemplo, passar para 1,80 m e você já sabe que o seu sofá deveria ser de 1,80 m. E aí você vai atrás de um sofá de 1,80 m. Outra coisa é você materializar o móvel. Como é que a gente materializa um móvel? A gente chama de mockup nesse caso. Exatamente, a gente chama de mockup, que é criar caixotes. Isso, caixa de papelão, a gente modula elas no tamanho que a gente precisa. Então, por exemplo, meu rack vai ter 1 metro por 45 por 45. Eu vou pegar várias caixas, vou empilhar elas, formando mais ou menos o tamanho e a proporção daquele móvel, e eu vou ter o meu mockup. É mais legal que a fita nesse aspecto, porque você também consegue ter a percepção da altura das coisas. Só não se esqueça de depois mandar as caixas para reciclagem, ok? Mas basicamente é isso. Essas são algumas técnicas, algumas dicas para você montar o seu projetinho. Lembrando que aqui a gente está falando basicamente do básico do projeto. A gente não está falando de móvel planejado versus marcenaria. Isso a gente vai deixar para um outro vídeo. A gente não está falando de planejados e modulados, que também é um outro vídeo. Então a gente vai trazer esse conteúdo depois para vocês. Exatamente, a gente vai trazer a parte estética e a parte técnica, não é? Afinal, qual a altura certa de um móvel de cozinha, por exemplo? Exatamente. Qual a profundidade ideal de um móvel? Porta de correr, porta de abrir. Tem tudo isso e a gente vai falando aos poucos durante esse papo sobre decoração. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra gente. E tem uma outra coisa. Se você não está inscrito aqui no canal, ó, meu amigo, se inscreve. E dá uma assistida em um desses outros 2 vídeos aqui. Papo sobre decoração, eu acho que eles vão complementar bem esse nosso papo aqui sobre mobiliário. E não se esquece de seguir a gente no Instagram, que a gente está preparando coisas muito legais pro Instagram. E a gente não pode falar, mas tem alguns projetos tão grandes vindo aí. Gente, vocês vão amar. Chega de spoiler. Tchau, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!